final a pertencer a Calbert Cheaney. Um jovem 23-26. Um jovem canhoto vindo da famosa Universidade de Indiana, treinado pelo mais famoso ainda treinador Bobby Knight. Calbert Cheaney, um canhoto de grande qualidade. Muito bem a defesa dos Washington Wizards, o ressalto do lado contrário de Tracy Murray, mas vai parar às mãos de Jerry Stackhouse. Lindsay Hunter é quem comanda o ataque da equipa dos Detroit. Decisiva de bloqueio, ficar Hunter sempre com a decisão e depois um lançamento exterior de Malik Sealy sem resultado, mas mais um ataque. Mais uma vez de Jerome Williams a salvar a situação ali debaixo do cesto, a recuperar mais uma posse de bola. E agora salto ofensivo de superioridade da equipa de Detroit com 5 contra 2 somente de Washington. E defesa ilegal, o árbitro colocado debaixo do cesto está a assinalar defesa ilegal à equipa de Washington. Duas substituições a acontecerem, 27-23, quando estamos já nos últimos segundos do primeiro período. Primeiro período equilibrado. Grant Hill agora à procura de jogar esta última posse de bola, a tentar encontrar um lançamento para si ou para um dos seus companheiros, isto dependendo da própria reação da defesa. É a Lindsay Hunter que tenta o lançamento, algo infeliz, ressalto e já não vai haver tempo para o último lançamento. Chegamos assim ao final do primeiro período com o marcador extremamente equilibrado. Sensational shot by Grant. Gary cuts between defenders, finger rolls it in. Oh man, wow man, the ball man delivers. Estamos já no segundo período e com cerca de 3 minutos e meio para jogar, com uma excelente jogada de Rod Strickland, que marca aqui o seu 13º ponto com 7 assistências, pondo o resultado em 42-39. Permanece o equilíbrio e permanecem as boas jogadas, particularmente dos bases. Este é de facto um jogo que tem sido marcado até agora pelo excelente rendimento dos bases no capítulo da finalização, e Rod Strickland, por parte dos Washington Wizards, tem sido um dos jogadores em plano de destaque nesse capítulo. Aí está mais uma vez ele a jogar ali 1 contra 1 com o Lindsay Hunter. Lindsay Hunter a tentar controlar com o antebraço, mostrar o antebraço ao árbitro. A verdade é que o antebraço não pode servir para empurrar o jogador. Aqui a jogada de há pouco em que Rod Strickland termina ali com um mergulho entre dois jogadores para marcar com a mão esquerda. A ir muitas vezes para a posição de poste baixo, tirando partido da sua excelente execução e da sua qualidade atlética. Howard lançando longe e conseguindo converter. Jogador, João. Só lhe falta talvez um pouco mais de chama, mais de nervo, digamos assim. É um jogador muito frio, mas do ponto de vista técnico é de facto um excelente jogador, e percebe-se porque é que tantas equipas já o tentaram contratar. Stackhouse fazer ali um bom drible de impressão, depois a vir cá para fora lançar, ressalto defensivo, Strickland sempre ele a comandar as operações na transição defesa-ataque. A ir novamente para a posição de poste, dando para fora, e Chris Webber, pleno de determinação a ir até ao final, passando por toda a gente, sofrendo inclusive a falta de Eric Montross, um dos dois jogadores que foi transacionado vindo de Filadélfia. O outro foi Jerry Stackhouse. Vejam aqui. Determinação, valentia de Chris Webber para uma possível jogada de 3 pontos, é um que leva 8 pontos e 5 assistências até este momento. E João, é curioso olharmos hoje um pouco para trás e lembrarmos do que aconteceu no draft há uns anos atrás, quando ele e o Penny Hardaway foram escolhidos nas duas posições de top. As equipas decidiram trocá-los entre si, isto com a desaprovação do treinador dos Orlando Magic, do Matt Walker, que acaba por perder a sua posição como treinador por causa desse negócio. O Brian Hill é colocado na posição de treinador principal e hoje olhamos para a carreira do Penny Hardaway e conseguimos compreender a razão desse negócio para os Orlando Magic, não para os Golden State, que ficaram a perder. Um jogador que nunca foi feliz, nunca encontrou, digamos, todo o seu potencial ao serviço da equipa, já foi trocado não sei quantas vezes, enquanto o Penny Hardaway esse é de facto mesmo uma estrela e tem sido o jogador decisivo para os Orlando Magic. E tudo a passar pelas mãos de Strickland na equipa dos Washington.
sem acertarem um lançamento exterior, sem acertarem as combinações interiores, a equipa dos Detroit a sofrer neste segundo período, deixando fugir os seus adversários para uma vantagem que vai já em 10 pontos. E sobretudo com poucas soluções em termos ofensivos. Agora Harvey Grant a fazer ali um lançamento de muito longe. É o único gêmeo, um dos únicos gêmeos existentes na NBA. Horace Grant e Harvey Grant, extremamente parecidos até Sim, no muito. uso Até no gesto de lançamento. dos Os óculos, óculos, digamos lançamento, assim. tudo isso. Bola a sobrar ali para Jerry Stackhouse. A falta foi de Harvey Grant. Isto não nos diz respeito, é evidente. E da linha de lance livre, Jerry Stackhouse a converter. Stackhouse, aqui os dois comentadores da NBC. Não sou eu nem o João Coutinho. E também Sharon não Miller, temos a uma- sorte de ter uma comentadora tão bonita ao nosso lado como tem ali o nosso colega norte-americano. Aquela era Shirley Miller, a irmã de Reggie Miller, o jogador dos Indiana Pacers. Ela também uma grande jogadora de basquetebol, uma jogadora com muito sucesso internacional e que hoje, pronto, faz o seu trabalho jornalístico como comentadora do canal da TNT. Joey Dumars não estar com atenção ao que se passava, o 2 contra 1 a ser frutuoso e a última jogada com Rod Strickman a comandar. E os Wizards têm 12 pontos de vantagem, agora a falta de Joe Dumars, que está muito zangado por há pouco não lhe terem marcado falta sobre ele. Última posse de bola, último lançamento, que não cai, no entanto, com alguma infelicidade para os Washington, e grande exibição de Rod Strickman durante esta primeira parte, com 17 pontos, 8 assistências. You got something make me feel alright. You got something make me stay home at night. Listen up, y'all. Come on. Every day and every night, you're the one know how to do it just right. I said, oh, I love you so. Os Detroit Pistons, com uma chegante percentagem de concretização, 56% no primeiro período, baixaram drasticamente no segundo para 19%. Daí deixarem fugir a equipa adversária, que neste momento tem 67-48. Uma concretização de grande valor por parte da equipa de Washington, deixando longe os Detroit Pistons. Mas E agora procuram recuperar. Exato, Detroit é uma equipa de muita alma, joga em casa, não quer certamente embaraçar o seu próprio público e tudo vai fazer para recuperar. Aí está, um bom roubo de bola do Lindsay Hunter. Mas depois a parar e a não ter a determinação para arrancar na fase final e dar ainda maior velocidade à sua concretização, deixando que Joan Howard recuperasse e fizesse uma falta. No entanto, a ir para a linha de lance livre, Lindsay Hunter. E recorde-se, olhando um pouco para a história desta temporada, o primeiro jogo desta temporada foi destas duas equipas, foi entre elas. Os Wizards perderam com os Detroit Pistons por 92-79 e desde novembro de 1995 que os Wizards não vencem os Detroit Pistons. Portanto, a história está do lado da equipa da casa. Vamos ver se os Detroit permanecem nessa senda de vitórias contra os Wizards ou se, pelo contrário, os Wizards conseguem hoje quebrar essa situação. Excelente entrada para o sexto. Chris Whitney. Um jovem e talentoso base, este Whitney, da equipa dos Wizards. Do lado contrário, o Lindsay Hunter não está com o fulgor das suas épocas iniciais da NBA. Um jogador que teve uma lesão muito grave, teve muito tempo de fora, já não o víamos jogar também há algum tempo. Pelo menos na partida de hoje está claramente longe das exibições que já ouvimos fazer, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo. Tremendo lançador e agora já não tanto.
não se tem dado por isso, não. O Isaiah Thomas dizia que ele seria o seu sucessor, mas não nos parece minimamente estar a ocupar essa posição nesta altura. Grant Hill, esse continua a ser de facto a grande figura desta equipa. É o único jogador, aliás, em campo que está convocado para o All-Star Game. E agora ali muita apita dela, muita indecisão nesta posse de bola. O desarme foi feito, depois pareceu que realmente a bola teria tocado nas pernas de Lindsay Hunter e saído pela linha final, mas eventualmente tocou em alguém dos Wizards. Um bom ataque, uma boa finta e depois Jerome Williams a não conseguir a concretização. É tudo bonito, mas depois é preciso meter a bola no cesto. E o Williams fez tudo bem, mas depois a parte principal, que é marcar o cesto, essa não aconteceu. Tentativa de 2 contra 1 que não resulta. Bem executado. O Chris Webber a cortar sobre a linha de fundo, a receber o passo de Joan Howard. E esta equipa, João, esta equipa dos Wizards tem talento que nunca mais acaba, mas a sua posição na tabela não tem nada a ver com a qualidade dos jogadores que têm. A falta ali foi de um dos dinossauros, digamos assim, desta liga da NBA. Não, eu acho Rick que Mahorn, é dos dinossauros, João. Ele é de uma era anterior. que já vai com 39 anos de idade e 17 épocas de NBA. E não sei quantas centenas de quilos, João. Há pouco viu-se uma repetição em que apareceu ali o Rick Mahorn, que, recorde-se, faz parte da primeira equipa campeã dos Detroit Pistons, os Bad Boys, e entre os Bad Boys ele era dos piores, claramente, neste capítulo dos Bad. Era um tempo em que o basquetebol se jogava com muita dureza. Tem havido uma certa evolução, não nas regras, que as regras não se alteraram, mas na forma como os árbitros apitam, para não deixar, digamos, as coisas descambar. E agora ali Rick Mahorn a ter Magnífico contra. o cesto à sua mercê. Houve ali, parece-me, uma violação de meio campo, ou se não foi, andou ali muito perto. Tracy Murray. E as defesas de parte a parte estão de facto a trabalhar Agressivas, muito, João. Agressivas, como convém nesta altura do jogo. O objetivo é comum, é vencer. Reposição da bola na linha final. Este é um Tracy excelente atirador, Murray. o Tracy Murray, mas ainda não o vimos lançar hoje ao cesto. Bom, e a lançar assim também não vai marcar com certeza. Rick Mahorn foi quem ganhou o ressalto, contra-ataque. E a falta, Onde é que ele ia, João? Whitney. Lindsay Hunter a conseguir ganhar uma viagem para a linha de lance livre. João, são 20 pontos de diferença nesta altura. Detroit precisa de muita aplicação dentro do campo agora, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, para conseguir a recuperação. Doug Collins a olhar para Collins cima. está muito calmo, muito sereno. Ou confia muito no quarto período da equipa, ou então já entregou as armas. Vamos ver. Joan Howard, aquela rotação a projetar Malik Sealy pela linha de fundo, a deixar-nos sérias dúvidas. Bernie Bickerstaff, que vai já na sua 10ª época de treinador da NBA. Agora, não poder contar com uma das estrelas, o romeno George Burson, que ainda não chegou a esta época, mas se encontra prestes a reintegrar o 5 dos Washington. E que bonito e que elegante esta entrada para o cesto de Grant Hill, a contrastar com o lançamento há pouco do Chris Webber, que fez um airball, obviamente saudado pelo público aqui presente no Palace. Dificuldade em jogar para dentro, muito bem a defesa de Detroit agora, extremamente agressiva, e vai haver ali um apito. Grant Hill a defender Joan Howard, uma luta tremenda entre dois jogadores. Mas servindo-se das mãos para apoiar, para passar pela frente do adversário, e daí a falta a levar para a linha de lance livre Joan Howard. Ainda por cima já está... Ele que tem 76% de concretização da linha de lance livre esta época. A aproveitarem os Wizards para acumularem mais alguns pontos da linha de lance livre. 18 pontos separam as duas equipas. Falha o segundo, um ressalto longo, mas a ficar na posse de Malik Sealy. Grant Hill.
Malik Sealy, um jogador formado em Nova York, na Universidade de St. E John's. não há quem acerte fora. Não. E um bom exemplo. As equipas, do ponto de vista defensivo, estão tremendas. Os Detroit estão, nesta altura, a deixar tudo dentro do campo, e essa é uma atitude fantástica do ponto de vista coletivo, a trabalharem defensivamente para conseguirem recuperar e ganhar o jogo, mas em ataque não há nada que funcione nesta altura. À exceção do Grant Hill, nenhum dos outros jogadores tem mostrado. E tudo simples, do lado contrário, tudo preciso, com Joan Howard a ser a grande vedeta da equipa dos Washington Wizards. Novamente, 20 pontos a separar as duas equipas. A ir agora até o final, Malik Sealy, com a sua mão esquerda muito bem protegendo com o corpo esta entrada para debaixo do cesto. Um 2 contra 1 dos Washington Wizards. Sealy a aparecer ali na cabeça, ali na zona da linha de lance livre, e a quebrar, digamos, a defesa adversária com um bom movimento para o cesto. E agora uma faltazinha, chama-se isto uma faltazinha, não é uma falta, um toquezinho, mas faltoso. Aqui a repetição do movimento há pouco de Juwan Howard, muito bem executado. Ele ainda não estava virado para o cesto, já estava a tirar. Queixa-se que levou um toque no braço. Apesar disso, a precisão manteve-se. Não, é? eu dava a sensação que efetivamente o Grant Hill toca-lhe no braço já depois do lançamento ter sido efetuado. E aí está o tal dinossauro que há pouco fazia referência o João Coutinho. Rick Mahorn, Chris Webber, entretanto, é substituído. Isto é uma equipa perigosa, estes Washington Wizards. O Rod Strickland, Chris Webber, também não tem tido uma vida fácil. Tem tido uma vida fácil, ser jogador profissional a este nível. Não digo que a vida seja fácil, mas tem uma vida facilitada, pelo menos. Faz o que gosta, é pago de forma fantástica, e ele tem tido alguns problemas também extra-campo, que ultimamente o têm arrastado por várias vezes para os tribunais. Grant Hill a fazer mostras da sua elevada categoria, decidindo só por si esta jogada de uma possível consequência de 3 pontos para a sua equipa. E novamente vai entrar Chris Webber. Bernie Bickerstaff faz regressar o Chris Webber. Juwan Howard parece ter perdido a concentração, pôs-se para ali a discutir com os árbitros, não sei a propósito de quê, e disse que os Detroit aproveitam para lançar, não para concretizar. E há um ó significativo de todo o Palace, são os 22.076 espectadores perante este lançamento falhado de Grant Hill, que agora perde o controle e faz a sua quarta falta, quase todas consecutivas. Neste aspecto, os Washington Wizards estão a jogar muito bem, estão a tirar partido, digamos, da superioridade física e de posição de Juwan Howard, que está a colocar muita pressão sobre Grant Hill, indo para posições mais perto do cesto, onde o Grant Hill não está tão à vontade. Apesar de ser um jogador de 2 metros de altura, tem menos uns centímetros que o Juwan Howard e, sobretudo, não tem tanta rotina de jogar nessas posições interiores. Estão a ser inteligentes os Washington, tirando partido disso, pondo pressão sobre Grant Hill, que nesta altura, com a sua quarta falta, é mesmo substituído por Doug Collins. Substituição também do lado contrário, com a saída de Tracy Murray. Tracy Murray, um excelente atirador, do qual hoje não vimos ainda nada. Boa recuperação. Malik Sealy para Joy Dumars, é um que é também um veterano e Também é dinossauro, João, também é dinossauro. E agora sim, a acertar agora com lançamento de longa distância, a recuperar para 15 pontos a diferença entre os Detroit e os Wizards, na altura em que entramos nos últimos 30 segundos do terceiro período. Detroit, recorde-se, joga em casa e perde por 15 pontos de diferença. Calvert Cheney a lançar de canto, grande ressalto para Williams. e ainda uma última tentativa por parte da equipa de Detroit e Malik Sealy a ir até ao final, a pendurar-se no ar, marcando o seu 10º ponto e tirando uma falta a Chris Whitney. Ia ser um jogador importantíssimo nesta altura. A recuperar perfeitamente a equipa de Detroit e ir para o quarto e último período somente com 13 pontos de diferença. Vejam aqui completamente diferente. Beleza. Entre 20 e 13 há uma diferença substancial em termos numérica, mas sobretudo em termos anímicos. A equipa com estes pontos consecutivos deste seu base extremo atirador Sealy a conseguir ganhar uma nova alma.
o banco a reagir, vimos ali uma imagem do próprio banco a levantar-se e a aplaudir o desempenho do seu companheiro de equipa, e talvez a equipa de Detroit consiga agora dar um ar diferente da sua graça. Os últimos 5 segundos. Uma tentativa de muito longe. E assim chegamos ao final do terceiro período, com o resultado em 75 para Washington, 62 para Detroit. E já estamos no quarto e último período. Lembremos, 13 pontos de vantagem da equipa do Washington. Outro jogador que hoje pouco se viu, João, o Jerry Stackhouse. E agora uma longuíssima distância com o adversário bem na sua frente, de Joe Dumars. Está a aquecer 10 o Joe pontos a Dumars. separar as duas equipas. Recuperação sensacional da equipa de Detroit. Há pouco perdia por 20, já conseguiu reduzir metade dessa diferença. Muita luta ali para ganhar aquela posição. E depois Chris Webber. Aqui a Aqui repetição vejam. do lançamento de Joe Dumars, um jogador que tem estado a passar despercebido neste encontro e que surge aqui com este magnífico triplo. A falta foi marcada a Grant Long, foi a sua terceira falta. E agora aí está, mais Nova uma vez, a recuperação. intervenção fantástica de Jerome Williams a conseguir roubar a bola. Oh. Joe Dumars a tentar ali. Basicamente Finta. tentava um lançamento para tirar a falta, Falta. não que estivesse em posição para concretizar. Quem não perdoa é Calbert Chiney. 77-65, quarto e último período. Relembremos que a equipa dos Washington Wizards não ganham há 4 jogos. Estão em viagem agora aqui, hóspedes do Palace de Auburn Hills, sede dos Detroit Pistons. E ali Rod Strickland a fazer a falta, a protestar energicamente. E a sua quinta falta, atenção, à beira da desclassificação, o que pode colocar problemas para a orientação da equipa de Bickerstaff. Se Tenho algum- muita dúvida, se tenho muita algum- dúvida sobre a responsabilidade do A contacto. responsabilidade parecia do ser defensor. Joe Dumars, que com aquela bomba de há pouco parece ressurgir para o encontro. Joe Pondo Dumars, novamente a diferença em 10. que tinha uma alcunha que sinceramente nunca gostámos muito, nem creio que ele próprio gostasse, e que parece que ultimamente caiu mesmo em desuso. Ele era conhecido como um assassino silencioso, porque fazia o seu trabalho, digamos, E porque era um tremendo defensor. À medida que a idade foi avançando, já Foi as perdendo suas esse qualidades defensivas baixaram nitidamente. Sr. João, isso é a lógica Certo. da progressão, Mas digamos. por isso é que se deixou de ser Curião a ter essa alcunha, Se digamos calhar assim. porque chamar Também. assassino silencioso a alguém não é assim propriamente uma coisa muito simpática. Chris Whitney é quem defende agora, muito bem arrancada agora esta falta. É uma lição de técnica individual, a recepção, o enquadrar com o cesto, a finta, e Chris Whitney a fazer 2 faltas consecutivas, ele que entrou para substituir exatamente este jogador que acabaram de ver, o Rod Strickland, e que está também a acumular faltas por não conseguir parar defensivamente em condições o Joe Dumars. Chris Whitney fez também a sua quinta falta. E são 6 pontos consecutivos para Joe Dumars neste recomeço de partida, a lançar novamente a equipa dos Detroit Pistons. E quando parecia que este jogo estava acabado, quando há pouco, quase no final do terceiro período, os Wizards venciam por 20 pontos de diferença, agora temos o jogo a 8, 10 minutos ainda para jogar, portanto uma eternidade em termos de basquetebol, e os Detroit Pistons claramente a ganharem uma nova alma, uma nova E agora a força. defenderem bastante melhor. Eles a defender-se, eu acho que eles sempre tiveram mais ou menos a defender bem. Chris Webber sem conseguir a concretização. Um bom trabalho de bola de Joe Dumars. Bom, ali a bater um pouco na perna e a perder a bola. Pois ratificou. Um bom corte ali do lado contrário de Malik Sealy, a cortar, a sofrer imediatamente a falta de Calbert Cheney. Os árbitros agora a apertarem também, digamos, com as decisões em termos de contacto, a não deixarem que os jogadores
E agora é novamente Joe Dumars que vai para a posição interior, a lançar por cima do adversário, luta tremendo no lado contrário, e Chris Webber, que vem sendo o melhor ressaltador da equipa dos Washington Wizards. Recorde-se, há pouco jogo eu tinha disse isso mesmo, que nesta equipa falta o gigante Jorge Murzão, jogador romeno de 2 metros e centímetros que nunca mais acabam. 18. Mais, velho. E grande lançamento de Calbert Cheney a surgir aqui para pôr novamente a sua equipa a 10 pontos de diferença. A irem para a mesma situação, embora Dumars não tenha conseguido a concretização dos últimos lançamentos, e agora um bom movimento com um bloqueio excelente para a realização de um lançamento longo, mas mais uma vez sem acertarem do exterior os jogadores de Detroit. Jerry Stackhouse foi quem falha este último lançamento. O corte ali debaixo do cesto que ninguém consegue ver, e ali a tentativa tremenda de Williams de recuperar esta posse de bola. O público gosta disto, o público gosta de ver este tipo de ações de Jerome Williams, um jovem jogador vindo da Universidade de Georgetown. Está na sua segunda época profissional, portanto era rookie o ano passado. E regressa neste encontro depois de estar afastado durante algumas jornadas por lesão. 4 pontos, 5 ressaltos, 50% de concretização em lançamentos de campo. E lá está, mais uma vez, Jerome Williams a fazer tudo bem do ponto de vista defensivo, ser um atleta fantástico, mas no capítulo da finalização a ter ainda muito que progredir. Há pouco falhou ali uns lançamentos na zona próxima do sexto, agora falha o primeiro lance livre. 9 pontos de diferença, 79-70. Chris Whitney, com tudo muito simples, mas extremamente bem executado, a conseguir este lançamento longo, mas só de 2 pontos, a pôr novamente a diferença em 11. Jerry Stackhouse a tentar ir até ao final, a sofrer falta de Chris Webber, a terceira falta deste jogador. Stackhouse, que está bem mais magro do que a última vez que o tínhamos visto jogar. Aqui já o anúncio daquilo que vai acontecer. Fim de semana do All-Star. Fim de semana do Próximo All-Star fim de semana. Madison Square Garden, na cidade de Nova Iorque, vai estar em festa para receber as estrelas da NBA. Não transmitiremos este jogo no próximo domingo, visto que o jogo das estrelas se realiza nesse mesmo domingo, mas iremos ter uma partida sensacional. A visita do Chicago Bulls aos Utah Jazz, depois da derrota imposta pelos Utah Jazz no United Center, sede do Chicago. Portanto, fica desde já prometido, hoje uma semana marcamos encontro aqui para ver então essa fabulosa partida que vai acontecer a meio da semana entre os Utah Jazz e o Chicago Bulls. Uma semana depois, portanto, de hoje a 15 dias, iremos transmitir então o jogo All-Star, o jogo das estrelas. Ben Wallace, da linha de lance livre, a não concretizar nenhuma das suas tentativas. Ele que é um atleta potentíssimo, a não ter ainda o sentido do cesto e da linha de lance livre, isso a ser evidente. Grant Hill a parar, depois muito dando bem para defendido, fora. a ser muito bem defendido por Chris Webber, que tapou ali os espaços para lançar. E Jerome Williams está em todas, recuperando bolas atrás de bola. Grant Hill, apesar de carregado e em queda para a retaguarda, a conseguir a concretização. O desconto de tempo foi imediatamente pedido por Bickerstaff, mas tudo já está a rodar novamente. Excelente trabalho defensivo, a bola a rodar muito bem. O contra fantástico ali de Jerome Williams a salvar uma situação de cesto iminente. Ben Wallace é um jogador que falha ao fundanço, com muito mérito para o defensor adversário. Ali um bloqueio duplo para Grant Hill. Joe Dumars vai lançar 3 pontos e aí está a bomba a cair. Alegria no Palace com a recuperação iminente por parte da equipa dos 4 Detroit pontos Pistons. somente separam as duas equipas. 77-81, 6-20 para jogar. John Howard a ir para a posição de poste médio. Atrás de si está Joe Dumars. Há que aproveitar essa vantagem. O lançamento a sair, mas a bola a rodar. Vamos ver de quem é o contacto pessoal. O apito a sair. A falta foi de Chris Webber, a sua quarta falta, a levar para a linha de lance livre Grant Hill. Grande desarme de lançamento, João.
Grande desarme de lançamento do Williams. Vejam aqui. Que bonito. A subir, a tocar a bola. E depois do lado contrário, o trabalho de pés, o lançamento, apesar da oposição defensiva de Whitney bem na sua frente, Joe Dumars a conseguir afinar a pontaria para marcar mais esta bomba. E a cobrar a falta de Chris Webber, e está na linha de lance livre Grant Hill a concretizar a recuperação fantástica dos Detroit Pistons, que estão agora a uma distância já de poderem discutir este encontro. 23 pontos e 9 ressaltos são para já as marcas mais evidentes deste jogador estrela da equipa de Detroit, que está agora a 2 pontos de diferença. Tudo é possível, há que defender, há que não deixar o adversário marcar para depois então conseguir a concretização da recuperação e da passagem para a frente. Ali uma falta sobre Chris Webber. A estratégia defensiva de Detroit passa pela pressão constante sobre a bola. Para isso, eles trocam em todos os bloqueios. Mas viu-se ali que Chris Webber deu um toque nas costas de Jerome Williams, fazendo falta anteriormente. E alguma felicidade agora nesta concretização de Tracy Murray. Dizíamos que do ponto de vista defensivo a estratégia de Detroit é trocar em todos os bloqueios, o que faz com que por vezes as trocas defensivas coloquem jogadores mais baixos, como é o caso de Joe Dumars, a terem que defender jogadores como o John Howard, que aproveitam imediatamente para ir para posições interiores. E agora, bom trabalho. Chris Webber a fazer um desarme de lançamento importantíssimo. Strickland tentando ir para a frente, na sua frente estava Jerome Williams, seria falta atacante, mas os árbitros a marcarem falta a Jerome Williams. Teve muita sorte o Rod Strickland aqui, João, até porque ele já tem 5 faltas. Talvez por isso tenha pesado no critério da arbitragem. Mas apesar do defensor estar em movimento, João, esse não é... Mas tinha tomado posição. Exatamente, apesar do defensor estar em movimento, o Rod Strickland vai contra ele, não sei... fico com muitas dúvidas sobre se esta falta foi ou não bem assinalada ao defensor da equipa de Detroit. E é num momento decisivo, quando a equipa dos Wizards estava a 4 pontos, agora com 5, e ainda a possibilidade de aumentar para 6, como aqui acontece, através de Rod Strickland, e para além disso também seria a exclusão deste jogador da partida. E é uma boa maneira de calar o público, João, quando se joga fora de casa, é exatamente marcar os pontos nas alturas decisivas e não deixar que do lado contrário se concretize as recuperações. Bom trabalho agora, muito bem o passe de Jerry Stackhouse, e desta vez Williams a não falhar. A fazer um gancho com a mão esquerda. Muito bem jogado por parte da equipa de Detroit. 7 pontos, 8 ressaltos para Williams. Calvert Cheney a tentar jogar para cima para o seu companheiro Chris Webber, linha de fundo, a falta do lado contrário. Malik Sealy levar para a linha de lance livre Chris Webber. 4 pontos a separar as duas equipas, tudo em aberto ainda nesta partida. Relembremos, Detroit tem 21 vitórias, 22 derrotas. Os Washington Wizards têm 21 derrotas, 23 derrotas, 21 vitórias também. E a falhar o primeiro lance livre Chris Webber. Entretanto, ouvi para ali um outro apito, não sei se foi marcado uma falta técnica a alguém. Malik Sealy, falta técnica. Costas para o cesto, Chris Webber. À procura do jogador livre, Rod Strickland, corta sobre a linha de fundo de Tracy Murray, vai para o cesto. Um lançamento muito pouco ortodoxo, cheio de felicidade. Aliás, é o segundo cesto deste jogador ali, com pezinhos de lã, vai criando espaços para conseguir lançar. Ele é um excelente marcador e aproveita-se muito bem todas as suas capacidades. Falhar, coisas como estas não vão possibilitar a recuperação à equipa de Detroit. João, já sabe o que é que eu costumo dizer nestas circunstâncias. Quem falha bolas debaixo do cesto não merece ganhar. É preciso ter muita sorte para conseguir dar a volta quando não se consegue concretizar estas situações fáceis. Estas são os cestos capitais, são aqueles que não se podem falhar, e de uma jogada possível de 3 pontos acabam por retirar apenas um, é muito pouco. 9 pontos marcados por Jerome Williams, muito acima da sua média desta época, que é pouco mais de 4.
Strickland, passando pelo meio de toda a gente para concretizar E, João, a beneficiar plenamente. sobretudo das trocas defensivas, acaba por ficar a ser defendido por um jogador bem mais alto, na circunstância de Jerome Williams, que não tem pernas, não tem velocidade, não tem agilidade para de forma alguma conseguir parar o Rod Strickland. Grant Hill, Lindo lançamento este Grant Hill, numa altura em que a sua equipa precisava de um cesto para lhes dar novamente alento. Juwan Howard a fazer falta, agora sim uma jogada possível de 3 pontos, e vejam aqui, a troca defensiva, Joe Dumars vai para Chris Webber, não há ajuda defensiva por parte de Grant Hill e Williams não tem possibilidade de parar Rod Strickland. E do lado contrário, este bonito cesto de Grant Hill. falha no entanto da linha de lance livre, onde leva já 24 pontos marcados, não conseguindo aproximar-se mais do que 5 pontos da equipa dos Washington Wizards. 2 contra 1. Muita pressão e o desconto de tempo pedido no limite In por extremis. Rod Strickland. Aqui a situação das faltas de uma e de outra equipa. E bom desarme de lançamento. A bola a sobrar ainda para Rod Strickland a lançarem, mas já para lá dos 24 segundos de posse de bola. Muito bem aqui a defesa dos Detroit A Pistons. justificar o assassino silencioso aqui, o Joe Dumars. Vejam aqui a repetição. Muito bem o desarme de Magnífico lançamento. Rod Strickland ainda a recuperar a bola, mas já a não conseguirem lançar dentro dos 24 segundos de ataque. Grant Hill descobrindo Jerome Williams a fazer um bonito. magnífico lançamento, trazendo a bola até cima, deixando que os adversários passassem para depois concretizar e pôr a sua equipa novamente a 3 pontos. E 3 Tudo pontos em de aberto. diferença. 2 contra 1, a rotação para a linha de fundo. John Howard, a bola a rodar e com alguma felicidade a ir ter às mãos de Chris Webber. Não havia outra solução senão fazer falta. Àquela distância do cesto havia que... Aqui a repetição, muito bem o passe de Vejam Grant aqui, Hill e que depois bonito. fantástica concretização de Williams. E aqui a quinta falta de Grant Hill parando Chris Webber. Alguma sorte para os Detroit Pistons nesta situação. O passe de Juwan Howard bateu no aro e veio ter às mãos de Chris Webber. Digamos que as mãos de Grant Hill chegaram à bola um pouco nada atrasados. É preciso ganhar ressaltos. É a segunda vez que na linha de lance livre os jogadores dos Wizards lançam, falham e ganham o ressalto ofensivo. Certamente nesta altura o Doug Collins está muito zangado com os ressaltadores da sua equipa, que se estão a esquecer que sem recuperar a posse de bola não é possível vencer o encontro. Chris Webber já leva 16 pontos e 13 ressaltos, duplo, portanto. Muito bem a rotação de bola, a solução foi a certa, digamos, para o jogador que estava livre. Não marcaram, mas fizeram do ponto de vista ofensivo aquilo que se justificava fazer na altura, que é ir à procura do jogador livre. E o Williams não para, deve ter umas baterias daquelas que não se gastam. Ben Wallace vem para o banco, dificuldade em repor a bola em jogo. Estava lá Jerome Williams na mesma. Lançamento falhado. Stackhouse a ganhar o ressalto defensivo. Grant Hill a levar a bola da defesa para o ataque. Um desarme ali. E depois a falta de Jerome Williams, um jogador que se entrega como Jerome Williams o faz. Aqui Grant Hill e o Webber a desarmar. Exatamente. O mérito todo para Chris Webber, que surge do lado contrário. É ele que está agora na linha de lance livre, surge do lado contrário a fazer um contra precioso, não só pela qualidade técnica e agilidade que implica fazer este lançamento, mas sobretudo pelo timing dentro do próprio jogo. O movimento do seu adversário era muito bom e apostava-se para fazer um cesto. Isto é, autenticamente, marcar 2 pontos, este desarme de lançamento por parte de Chris Webber. Chris Webber não falhar da linha de lance livre. O desconto de tempo pedido por Doug Collins. E João, se tem havido jogadores importantes neste encontro, tem sido o Rod Strickland, que surgiu agora nas nossas imagens, mas nestes momentos decisivos do encontro está a ser agora o Chris Webber, o jogador mais em foco, não só
pelo seu aproveitamento ofensivo, como sobretudo por aquilo que vem fazendo na defesa. É o melhor ressaltador do encontro e os seus contras têm sido decisivos para poderem ajudar a sua equipa a chegar à vitória. Joey Dumas a arriscar tudo, no entanto, a não conseguir concretizar, visto que o seu adversário estava demasiado perto. E João, Ben Wallace é utilizado para defender, para ressaltar, mas assim que a equipa ganha posse de bola e há a possibilidade, é imediatamente substituído. Portanto, as regras da NBA de substituições permitem este tipo de opções. Sempre que a bola está parada, pode-se fazer substituição. E aí está, Juwan Howard a surgir ali, aquela distância de 3, 4 metros é de facto o seu ponto forte. Apesar de Grant Hill estar mesmo na sua cara e a procurar o desarme. O desconto de tempo, mas vejam aqui a execução de Juwan Howard. Muito bem. Grant Hill a não encontrar nunca condição defensiva para poder contrariar este excelente trabalho de Juwan Howard. Apesar de Este a ter fugir. rodado muito bem e com a mão esquerda tentar o desarme com a mão que deveria ser para depois ficar não chega pronto lá. para o Mas ressalto. não chega lá. Simplesmente E o fica Juwan Howard abaixo de um lançamento. ainda por cima foge ao 2 contra 1 indo fazer o lançamento para o sítio melhor. E que grande cesto! Que grande cesto este Grant Hill a explodir para o cesto e a afundar de forma fantástica, a reduzir para 6 pontos a diferença. 1 minuto e 17 para jogar. Os Washington têm o pássaro na mão. Vamos ver se o conseguem manter. 6 pontos podem ser suficientes para alcançar a vitória neste encontro. Strickland a lançar, a falhar e o ressalto. Aí Aí está está a utilidade de Ben Wallace. Os ressaltos ofensivos a serem decisivos neste encontro para a equipa dos Washington Wizards, E que aqui uma falta intencional por parte de Joey Dumas no sentido de parar o eu não sei cronómetro o que é que e era levar para a intencional. linha de Se fazer lance a falta, livre. se tirar os calções ao adversário, como ele tentou fazer depois do outro ter passado. Não seria muito bonito ver o Rod Strickland sem calções aqui no meio do pavilhão. Strickland com 23 pontos, 9 assistências, falhou agora o seu primeiro lance livre. E falha também o segundo. Recupera a equipa de Detroit. E vai até ao final Jerry Stackhouse, tirando uma falta, Juwan Howard. A sua sexta falta, portanto, a ter que sair do encontro, marcando 19 pontos. João, eu estava à espera de ver a repetição Exato. para não me precipitar no julgamento, porque deu uma sensação que esta foi mais uma falta da posição dos jogadores do que propriamente do contacto. Aquilo que muitas vezes Houve acontece... realmente talvez um contacto mínimo com o braço do adversário, mas foi tão mínimo que não Só teve se foi- qualquer tipo de influência, não é? Só se foi por assoprarem. Não pareceu de facto que houvesse contacto. Ben Wallace aqui, 8 pontos e 13 ressaltos, o seu máximo profissional. Chris Webber da linha de lance livre, 18 pontos, 15 ressaltos, um dos grandes heróis deste encontro. E aí está mais um ressalto, não? Sim, é Jerry Stackhouse que quem toca toca na a bola bola em último lugar. em último lugar. É mais uma situação de lance livre, 3 em 4 que nos lembremos, em que o ressalto ofensivo é reconquistado, a posse de bola é reconquistada por parte da equipa dos Washington Wizards. E agora faltas consecutivas. 40 segundos para jogar. Este será o programa da semana. Programa da semana da TNT. Os felizardos que tenham acesso à TNT podem ver estes jogos todos. Desta vez a concretizarem 2 lançamentos. E João, agora sim parece estar De tudo repente- resolvido. De repente, a distanciarem-se novamente. Continua brilhante o Grant Hill. O Rod Strickland, roubo de bola ali na linha de fundo. A concretização de Lindsay Hunter. Novo folgo para a equipa. Novo folgo para a equipa dos Detroit Pistons com estes 2 cestos consecutivos, mas 5 pontos de diferença, 24 segundos, ponto 9, só se a equipa dos Washington Wizards não conseguir concretizar da linha de lance livre. O que Porque não obviamente o que vai acontecer agora é faltas sucessivas sobre a equipa dos Wizards para os levarem para a linha de lance livre e parar o andamento do cronómetro. A aproveitar muito bem Chris Whitney. Agora é preciso um lançamento rápido, 2 ou 3 pontos, tanto faz, é preciso lançar rapidamente. Optam por lançar 3 pontos, a falharem. Tracy Murray no ressalto. Williams a fazer uma partida extraordinária. Um jogador com uma energia tremenda a salvar ali mais uma posse de bola. Rod Strickland fica à espera da falta.
96-95. E a quarta falta de Jerome Williams a levar para a linha de lance livre Rod Strickland. E recorde-se, na próxima semana teremos aqui uma grande partida de basquetebol. Marcamos desde já encontro. Serão os Utah Jazz contra os Chicago Bulls, duas equipas que foram as finalistas do campeonato da NBA da época passada. Este ano já estiveram frente a frente e os Utah Jazz venceram. Os Chicago Bulls deram-nos uma autêntica lição, a mostrarem que estão prontos para chegar mais uma vez à final do campeonato e porventura a ganhá-lo mesmo. E É o aqui final da os partida. últimos segundos da partida, vitória a cortar uma série de derrotas por 102-95 para os Washington